do gol mais insultuoso da história. Até o momento em que Ronaldo esbofeteou um adversário, estes são os 35 momentos mais desrespeitosos que já vimos no futebol. E, em primeiro lugar, um momento de indisciplina que custou a carreira de Ronaldo no Manchester United. Não estou escondendo que a empatia com o treinador não é boa. Eu sou honesto. Não tem boa relação com ele? A empatia não é boa. Ele te respeita, Eu acho que ele não respeita o que eu mereço. Após selar um retorno sensacional ao Manchester United, muitas pessoas duvidaram que um Ronaldo de 37 anos ainda pudesse render. No entanto, em sua primeira temporada lá, ele silenciou todos os seus críticos ao marcar 24 gols em todas as competições. Mas, quando a segunda temporada começou, ele começou a ter dificuldade para conseguir tempo de jogo. Para um homem que marcou mais de 800 gols e conquistou 5 bolas de ouro, ficar no banco era bastante frustrante. No entanto, o treinador do Manchester United, Erik ten Hag, considerava que escalar outros jogadores era a melhor opção, mas Ronaldo discordava veementemente. Assim, com a tensão entre o jogador e o técnico no seu ponto mais alto, ten Hag deixou Ronaldo no banco para o jogo contra o Tottenham. Esta decisão parecia perfeita, com o United a fazer 2-0, mas com poucos segundos do tempo regulamentar e sem esperança de jogar, Ronaldo fez isto. There you go, good night. Após o apito final, o comportamento de Ronaldo foi a única coisa que os comentadores queriam discutir. Sim, o que houve, Clinton? Ele acabou de descer o túnel, acabei de vê-lo. Não sei o que há em 4 minutos de acréscimos, mas sim mostram o Cristiano Ronaldo voltando pelo túnel, provavelmente para o vestiário. Sim. Se ele fez isso, é uma desgraça absoluta. Acho que é desrespeitoso com a equipe, com o treinador, com os adeptos. Estão a ganhar por 2-0. Que queixa pode ele ter numa situação destas? Se estivessem a perder por 2-0, ainda assim não estaria certo, mas eu até entenderia. Ele claramente pensa que é maior que o clube de futebol. É isso. Não estou a esconder que a minha empatia com o treinador não é das melhores. Não tem boa relação com ele? Sou honesto. A empatia não é de facto... Ele te respeita, boa. acho? Acho que ele não respeita o tratamento que eu mereço. Toda a gente. Por quê? Toda a gente sabe disso. Toda a gente sabe. Te desrespeito, acho. Exatamente. É por isso que digo que não tenho respeito por ele, porque ele não me mostra respeito. Para ser bem sincero, a atitude dele não foi nada legal, mas se o Ronaldo consegue sair impune ao desrespeitar um treinador, é bom acreditar que o Messi fará exatamente a mesma coisa. Na preparação para as quartas de final da Copa do Mundo de 2022, entre a Argentina e a Holanda, o técnico holandês tinha isto a dizer sobre Messi. Messi é o jogador criativo mais perigoso. Ele consegue criar muitas jogadas e também marcar gols por conta própria. Mas quando a equipe perde a posse de bola, ele não se envolve muito na recuperação. Isso nos abre oportunidades. Messi não gostou nem um pouco dessa declaração. Então, ao marcar um pênalti contra a seleção da Holanda, ele correu diretamente para o banco de reservas deles e fez isso. Depois de ganhar o jogo, Messi ainda não tinha superado os comentários do treinador. Então, ele enfrentou Van Gaal e disse-lhe poucas e boas. Van Gaal saying we got an advantage in penalties. If we go to penalties, we win. I think he needs to keep his mouth shut. No entanto, esta não foi a única controvérsia envolvendo Messi na partida. Depois de ter marcado o golo do empate para a Holanda, Weghorst mostrou-se um pouco entusiasmado demais ao tentar tirar a bola de Messi. O argentino claramente não ficou nada contente com a entrada e chegou a mostrar ao árbitro os seus hematomas. Assim, depois que a Argentina venceu a partida nos pênaltis, Weghorst esperou na entrada do vestiário para se desculpar com Messi, mas o baixinho não estava com a mínima vontade de ouvir. Ele ignorou o aperto de mão de Weghorst e, quando se deu conta de que o atacante ainda o esperava, manifestou sua raiva. Leo Messi, bueno, Leo, quedaste um pouco caliente por el final. Mira, bobo, que mira, bobo. Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Bem, meu espanhol não é fluente, mas tenho certeza que ele não está falando de câmeras. Mas, embora chamar seu oponente de tolo não seja legal, não é nada comparado ao que Douglas Costa fez no número 32.
Durante um jogo disputado entre a Juventus e o Sassuolo, o ala da Juve, Douglas Costa, deu uma cotovelada em Francesco do Sassuolo, após o que parecia ser uma entrada muito forte. Enquanto os dois jogadores se encaravam de perto, o árbitro interveio rapidamente, mas Costa ainda estava com sangue nos olhos. Então, quando parecia que estavam conversando sobre o assunto, Costa cometeu o ato impensável de cuspir na boca do seu adversário. Essa é a coisa mais nojenta que já vi um jogador de futebol fazer ao seu adversário. Mas no número 31, Alex Iwobi levou o desrespeito a um patamar completamente diferente. Durante uma partida entre o Arsenal e o Rennes, Alex Iwobi e Traoré entraram numa discussão. Mas assim que o Traoré abriu a boca para falar, aconteceu isso. Caramba! O cara o humilhou de verdade na frente de milhares de pessoas. Mas por mais desrespeitoso que isso possa ter sido, não é nada comparado ao que custou a Vini Júnior a bola de ouro. Na semifinal da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Bayern de Munique, os bávaros estiveram à frente no placar durante a maior parte do tempo e parecia que iriam garantir uma vaga na final. Mas 2 gols rápidos do Madrid viraram completamente o jogo. Com o Los Blancos na liderança, Vini Júnior decidiu que era o momento de provocar os adversários. Então, quando a bola saiu para um lançamento lateral, ele fez isso. Dass Marciniak in der Situation auf seinen Assistenten reagiert und es nicht laufen lässt. Hatte alles im Griff bis eben gerade. Muitos podem ver isso como algo inerente ao jogo, mas muitos outros acreditam que foi justamente um comportamento como este que o impediu de ganhar a bola de ouro. No entanto, parece que existe uma agenda contra os brasileiros, porque no número 29, Neymar foi atacado por jogar futebol. Durante um jogo entre Athletic Bilbao e Barcelona, os catalães venciam por 3-1 com apenas 4 minutos para o fim. Mas quando Neymar tentou dar um chapéu no adversário, a situação virou uma enorme confusão. Não entendi por que ficaram bravos. Se um jogador é bom o suficiente para te vencer, saia do caminho. O que me lembra da vez que o Messi acabou com a carreira do Jerome Boateng. Num jogo entre o Bayern de Munique e o Barcelona, os bávaros esperavam surpreender para avançar à final da Liga dos Campeões de 2015. Infelizmente, o trio de Messi, Suárez e Neymar estava no auge de suas capacidades. Então, com 13 minutos restantes no relógio, Messi disse: "Isso, eu sou o Messi", e foi lá e fez isto. Esta é, de longe, a jogada mais humilhante que já presenciei. Ele caiu como se tivesse sido congelado. Apesar de todo o sucesso que ele alcançou em sua carreira, este é o momento pelo qual os fãs mais o recordam. Mas, aos 27 anos, Chiellini não ia permitir que um único momento destruísse o seu legado. Durante a final do Euro 2020, disputada entre a Inglaterra e a Itália, os Três Leões conquistaram uma vantagem inicial com um golo do lateral esquerdo, Luke Shaw. Os italianos pressionaram e empataram aos 67 minutos do jogo. Com o tempo normal a acabar, o inglês Bukayo Saka pensou ter superado Chiellini, só para que isto acontecesse. Não devia estar rindo, mas que entrada tão desrespeitosa. Ele o puxou como se fosse uma criancinha. Mas, embora o desarme de Chiellini tenha sido engraçado, não houve nada de legal no que Montes fez no número 26. A rivalidade entre as seleções dos IUA e do México não é de surpreender. Quer dizer, são basicamente vizinhos lutando por quem tem o direito de se gabar. Normalmente, os jogos entre as duas equipes são sempre intensos, mas, neste dia, havia um pouco mais de tensão no ar.
com o Zeteltsniwa a liderar e a dominar o México na semifinal da Liga das Nações da CONCACAF, Montes, do México, farto da humilhação, decidiu descarregar as suas frustrações em Balogun. Montez shown red. A straight red card. And this has gotten totally out of hand. McKennie's shirt ripped off in the aftermath as he kisses the crest. Imediatamente desencadeou uma briga generalizada entre os jogadores de ambas as equipes. Foi tão caótico que o árbitro nem sabia quem advertir. E, por falar em confusões, um gol marcado por um jogador da Lazio transformou completamente uma partida num autêntico Royal Rumble. Num confronto entre Inter e Lazio, o placar parecia selado num empate depois que ambos os times marcaram de pênalti. Ainda assim, o jogo foi intenso, pois ambas as equipes queriam vencer por várias razões. Mas, no que parecia ser uma falta sobre um jogador do Inter, a Lazio se lançou ao contra-ataque e marcou. Felipe Anderson, Immobile 1-on-1 with Skriniar, and Felipe Anderson with a tap-in! Handanovic spilled it, and Felipe Anderson is the hero for Lazio. It's all kicking off because Inter felt that Lazio should have put the ball out of play when Di Marco was down injured. De reclamar com o árbitro, os jogadores da Inter atacaram os seus adversários da Lazio, resultando numa briga enorme. À medida que os ânimos se acalmaram e o jogo recomeçou, a Lazio marcou um terceiro gol para selar a vitória. No entanto, enquanto outros jogadores celebravam com os seus fãs, Felipe decidiu fazer isto. Shortly after full time, Luis Felipe sent off for goading Joaquim Correa after the defeat. Perder uma partida tão acalorada já era bastante ruim, mas ser desrespeitado daquela maneira, não consigo culpar o Correa por ter reagido daquela forma. Mas, na 24ª posição, a reação de Cole Palmer à briga entre os seus companheiros de equipe é, sem dúvida, uma das coisas mais hilárias que você vai presenciar. Numa partida acalorada entre Chelsea e Nottingham Forest, uma falta de Neco Williams em Cucurella causou uma briga enorme entre jogadores do Chelsea e do Forest. From Neco Williams, who's only just come on. It's right in front of the Chelsea bench, and it sparked something of a melee here. Mas enquanto todos exibiam seus músculos, Cole Palmer, com toda a calma, dirigiu-se para o lado e sentou-se no campo. Era como se dissesse: vão em frente, seus palhaços. Quando terminarem com a palhaçada, voltemos ao futebol. Isso me lembra um meme viral. Sim, aquele mesmo. Mas esta não foi a única vez que jogadores do Chelsea brigaram. No número 23, eles se envergonharam por causa de um pênalti. Durante uma partida disputada entre Chelsea e Everton, o jogador Cole Palmer, do Chelsea, conseguiu marcar um hat-trick ainda no primeiro tempo. Com o retorno para o segundo tempo, o time do Chelsea ganhou a chance de fazer o quarto gol, pois lhes foi marcado um pênalti. Mas, quando Nicholas Jackson pegou a bola para fazer a cobrança, foi isso que aconteceu. Got heavily caught first of all. Madueke's desperate to take this, argue me Jackson. The APP, the offside has been checked. Had a look at it as to who will take this. Nicholas Jackson. You're 4-0 up and you argue between yourselves. What is going on here? Madueke storms off in a huff. Nicholas Jackson likewise. Assistir a isto não foi apenas embaraçoso. O desrespeito de Cole Palmer para com seus colegas de equipa foi simplesmente glacial. Ele já tinha marcado um hat-trick, mas ainda assim os desprezou como se não fossem nada. Mas por mais vergonhoso que isto possa ter sido, não é nada comparado ao que Balotelli fez no Zé Aouar. Num amistoso de pré-temporada entre o Manchester City e o LAFC, Mario Balotelli recebeu a bola em uma posição clara para marcar, mas em vez de chutar para marcar, ele fez isso.
Isso foi de uma falta de respeito tão grande que os torcedores começaram a vaiá-lo. Não é de admirar que o seu treinador o tenha retirado imediatamente, mas no lance de número 21, Ronaldo deu um tapa em um adversário por ele o estar a incomodar. Ocorreu num jogo de qualificação para o Mundial entre Portugal e Irlanda. Os irlandeses surpreenderam com uma vantagem antes do intervalo, mas assim que o segundo tempo recomeçou, adotaram uma defesa profunda para proteger a preciosa vantagem. Infelizmente, eles sofreram um pênalti logo no início. Mas no momento em que Ronaldo estava prestes a cobrar a penalidade máxima, isto aconteceu. Shoulder from Ronaldo, as you saw. VAR's intervention. Ronaldo against Bazunu. Oh, and he saved it! What a save from Gavin Bazunu! Mas as artimanhas do O'Shea pareciam ter funcionado, já que o Ronaldo falhou o pênalti. Mas com poucos minutos restantes para o fim de uma derrota, brilhar na hora H pelo seu país. Quão difícil foi pra você, considerando que perdeu aquele pênalti no início? Às vezes você marca, às vezes você erra. Faz parte do negócio, mas eu ainda acreditei até o fim do jogo. Então, estou muito feliz por vencer, por marcar e por vencer o jogo. No seu devido lugar, só garantiu a posição de número 21. Espere só para ver o desrespeito que Podolski demonstrou ao seu adversário na 10ª posição. Mas antes de chegarmos a isso, vamos dar uma olhada na malandragem do Maupay, que saiu completamente pela culatra. Numa partida disputada entre o Tottenham e o Brentford, Neal Maupay conseguiu marcar o primeiro gol do jogo e recriou a celebração de James Maddison. Essa atitude não foi bem recebida pelos jogadores do Spurs. Então, quando fizeram o gol de empate, eles repetiram a comemoração que Maupay estava imitando. Eles fizeram a mesma coisa nos 2 gols seguintes que marcaram, e as provocações do Maupay voltaram para o assombrá-lo. Após a partida, perguntaram a Maddison o que ele achava de Maupay copiar sua comemoração. Ele disse, ele não marcou gols suficientes por conta própria para ter a sua própria comemoração. O que foi que você disse ao Neal Maupay? O que é que estava acontecendo naquela conversa? James, conta pra gente. Eu disse a ele não fez gols próprios o bastante para ter uma celebração, então copiou a minha, No entanto, Maupay riu por último quando foi à sua página do Twitter e publicou: mais gols e menos rebaixamentos na minha carreira do que James Maddison. Quando se pensava que a rivalidade tinha acabado, Maupay publicou esta foto quando Maddison não foi convocado para a seleção da Inglaterra para o Euro 2024. Mas por mais ridícula que esta rivalidade possa ter sido, não é nada comparado ao que Dybala fez a Guendouzi. Os jogos entre Roma e Lazio costumam ser acalorados. Bem, isso não é surpreendente considerando que partilham a mesma cidade. Mas neste dia, em particular, os jogadores estavam com os nervos à flor da pele. Então, quando Dybala deslizou para pegar a bola de Guendouzi, o francês não ficou nada impressionado e até tentou brigar com seu colega argentino. Mas em vez de revidar, Dybala mostrou suas caneleiras para lembrar Guendouzi de como a França perdeu a final da Copa de 2022 para a Argentina. Jogadores humilhando uns aos outros. Isso é algo que vemos todos os dias. Mas um jogador humilhando um treinador, isso é melhor deixar para caras como Carlos Tevez. Durante uma partida entre o Man City e o Bolton, o atacante do City, Carlos Tevez, expressou raiva por ter sido substituído. Oh, and he's had a word with Mancini there. That's Tevez. And there doesn't seem to be too much love lost. Então, como punição, o treinador o barrou para o próximo jogo contra o Bayern. Com o time perdendo de 2-0 no segundo tempo do jogo, Agüero se machucou e Tevez foi chamado para aquecer e entrar em campo. Mas o argentino recusou-se categoricamente a entrar. O treinador e todos no banco do City ficaram chocados. Quando perguntado por que Tevez não jogou, o treinador disse: So what happened? Why didn't you bring... He refused to go in. He refused to come onto the pitch. É preciso sentir pena do Mancini. Ele não merecia ser desrespeitado daquela forma. Mas esta não foi a única vez que um jogador humilhou o seu treinador. Durante a final da Carabao Cup de 2019, entre o Man City e o Chelsea, os rapazes de Londres jogaram brilhantemente para arrastar o jogo para a prorrogação. Mas, faltando poucos minutos para as grandes penalidades, o treinador do Chelsea deu uma rápida olhada no histórico do seu guarda-redes e decidiu substituí-lo por um melhor defensor de penaltis.
Para a grande surpresa do treinador, Kepa recusou-se a ser substituído. Depois de humilhar o seu treinador em público, ele acabou por falhar redondamente na disputa de pênaltis. E por isso eu não queria que o goleiro fosse para a disputa de pênalti naquela condição física em que se encontrava. Eu só me dei conta da real situação depois de uns 3, 4 minutos, quando o médico finalmente chegou e o goleiro, na verdade, queria apenas me informar que ele estava, sim, em plenas condições de ir para a cobrança do pênalti. Então foi apenas um grande mal-entendido. Kepa estava certo, mas da maneira errada, eu acho. E, falando em desrespeito, Dembélé desonrou seu antigo clube de uma forma tão grave que os torcedores começaram a protestar. A expectativa para o jogo da Liga dos Campeões entre o PSG e o Barcelona era grande por várias razões. No entanto, o mais fascinante era que o ex-jogador do Barcelona, Ousmane Dembélé, estava prestes a enfrentar o seu antigo clube pela primeira vez. Durante a partida, Dembélé marcou um golo e celebrou efusivamente diante dos seus novos adeptos. Este ato não foi bem recebido pelos fãs do Barça, considerando que eles o apoiaram durante seu período difícil no clube. Então, quando chegou a hora do segundo jogo, os torcedores vieram preparados para Dembélé. Primeiro, eles jogaram dinheiro falso com o rosto dele. Depois, entoaram palavras ofensivas contra ele. Durante o jogo, vaiaram-no sempre que tocava na bola, mas ele parecia inabalável ao marcar o gol de empate para o PSG. A noite foi de mal a pior para o Barcelona com a expulsão de Araujo. Isso abriu caminho para o ataque do PSG. Como esperado, Dembélé foi crucial no ataque, jogando com precisão e eficácia. Ele sofreu um pênalti. E riu do colapso dos adeptos do Barcelona. Quando estava a ser substituído, continuou a rir, até chegar ao banco. Caramba! A última vez que vi alguém tão amargurado com o ex foi quando a minha namorada me deixou. Mas parece que o Barça não estava com sorte, pois durante um jogo contra o Manchester United, o Bruno fez algo que deixou os jogadores revoltados. Depois de ganhar a bola do jogador do Manchester United, De Jong tentou driblar para sair, só para o Bruno fazer isto. It's a push on De Jong, it's a Barcelona free kick. And a little bit of furious aftermath here. The referee saw that developing, decided to stand aside and just keep a look from a distance to see who the perpetrators are. Bruno Fernandes was... Não sei o que eles dão de comer no Man United, cara, porque em uma partida contra o Bayern, eles fizeram algo ainda pior. Durante um jogo da Liga dos Campeões entre o Manchester United e o Bayern de Munique, Kingsley Coman defendeu brilhantemente um passe para Garnacho, mas o jovem argentino mostrou sua frustração ao fazer slightly too far in front of Garnacho. A painful one into the boards for Kingsley Coman. Por mais tolo que isso possa ter sido, não é nada comparado ao que Pepe fez a Messi. Durante a rivalidade entre Pepe e Mourinho na Espanha, os jogos entre Real Madrid e Barcelona eram uma verdadeira batalha. Ambos os jogadores jogavam como se quisessem deliberadamente machucar um ao outro. Durante um desses jogos, Messi sofreu uma falta de um jogador do Real Madrid. Depois que ele caiu, Pepe se aproximou dele e, de repente, Messi começou a se contorcer de dor. Num primeiro momento, não parecia nada de uma coisa horrível. Depois de fazer isso, Pepe ainda fingia ser inocente. Mas se você acha que isso é terrível, espere até ver o que ele fez no número 12, num jogo entre Real Madrid e Getafe. Pepe ficou furioso quando o árbitro marcou um pênalti após a sua entrada. Mas em vez de reclamar com o árbitro, ele decidiu fazer isto. On the chance to score, he's brought that for a kick.
Pepe has lost the plot here. What was doing there? Well, football justice in Spain is a joke. So, you appeal, and if they get something out of it, great. Plus, backing the player. Droga! É preciso perguntar, o que fizeram para o irritar daquele jeito? No entanto, a Federação Espanhola não se importou e o suspendeu por 10 jogos. Mas a parte mais chocante desta história é que o Pepe veio a público e pediu desculpas. Eu fiquei para poder continuar fazendo isso aqui no Besiktas, poder ajudar meus companheiros. Stop it! Você consegue acreditar nisso? Falando em pedidos de desculpa, os torcedores do West Ham deveriam pagar uma indenização à Fiorentina pelo que eles fizeram ao jogador deles. Aconteceu na final da Liga Conferência Europa entre os dois clubes. Enquanto Biraghi, da Fiorentina, se preparava para cobrar um escanteio, os torcedores do West Ham começaram a atirar objetos nele. Pareciam copos e lixo, mas alguém atirou um objeto duro que feriu a cabeça do jogador. Apoiar um time é uma coisa, mas machucar um jogador assim é desrespeitoso e inaceitável. Mas mesmo um comportamento tão vergonhoso só foi bom para o número 11. Espere até ver o que Ibrahimovic fez com Lukaku em nossa escolha número 1. Mas antes de chegarmos a isso, vamos ouvir um comentário vergonhoso de Lukas Podolski. Shut up! Now you are in the same place than me. Shut up! Durante uma partida da Liga Polonesa, Lukas Podolski e Eric Esposito tiveram uma discussão bem acalorada, mas o que o alemão disse a ele é só ouvir. Hey, but you don't look that he kicked me. You don't look. You don't look he kicked me. You don't look. So wait, and shut up, and wait, shut up, and you, shut up. Now you are in the same place than me. Shut up! Come on! Bye! Bye! Be humble! Be humble! Be humble! Dizer a um homem que você vai comprar a família dele. Isso é algo tão humilhante para se dizer a um colega jogador de futebol. Mas no número 9, um jogador desrespeitou um Gold e foi nocauteado no processo. Na Copa do Mundo de 2022, o zagueiro da Arábia Saudita, Al-Bulaihi, provocou Son do Tottenham. Sendo um cara legal, Son apenas continuou com seu jogo. Ele fez a mesma coisa com Lionel Messi. Al-Bulaihi slapped Lionel Messi on the back and told him, "You will not win." Que estava apenas se perguntando quem era o Al-Bulaihi. Mas quando ele tentou desrespeitar Cristiano, foi o que aconteceu. Eu não sou de forma alguma a favor da violência, mas este sujeito realmente mereceu o que lhe aconteceu. E por falar nas tendências um tanto violentas do Ronaldo, o Curtis Jones descobriu que o GOAT é capaz de chutar absolutamente tudo. Durante uma partida da Premier League entre o Manchester United e o Liverpool, os Red Devils já estavam perdendo de 3-0, com apenas alguns segundos restantes para o intervalo. Frustrado por estar sendo humilhado pelo Liverpool em seu próprio campo, Ronaldo tentou roubar a bola de Curtis Jones, apenas para que isso acontecesse. Ronaldo went foolishly a kick. He had a kick. Initially a foul. That in itself perhaps worthy of yellow. But the second action from Cristiano Ronaldo is... Mas enquanto Ronaldo descarregava suas frustrações a pontapés, Messi estava a ser maltratado por Andy Robertson. Depois de ter conseguido recuperar a bola de Messi, Andy Robertson rapidamente se levantou para iniciar um contra-ataque. Enquanto seguia o seu caminho, ele decidiu empurrar a cabeça de Messi de uma forma bastante desrespeitosa. Isso deixou Messi muito irritado. E assim, quando os dois se encontraram de novo, ele fez questão de devolver o favor com interesse. Falando em empurrões, Robert Firmino foi vítima de um empurrão violento por parte de Holgate.
Num outro exemplo de rivalidades pouco saudáveis, a aversão entre o Liverpool e o Everton remonta aos primórdios do próprio futebol inglês. Durante o confronto da FA Cup de 2017 entre as duas equipes, o Liverpool pressionou intensamente para conseguir um segundo golo. Então, quando Firmino investiu contra Holgate, isto aconteceu. Droga! Não o culpo por ter revidado da forma como fez. Aquele empurrão foi tão humilhante. What the hell? Mas agora que chegamos aos nossos 5 melhores, vamos levar o desrespeito a um nível completamente diferente. Começando com um jogador que achou que estava a fazer uma audição para o UFC. Num jogo do Euro 2016 entre França e Portugal, Koscielny, do Arsenal, pensou que tinha guiado a bola para fora de campo de forma brilhante, só para que isto acontecesse. Um mata-leão e um esfregaço desses, eu o desafio a tentar isso contra o Haaland. E falando do grande norueguês, a batalha dele com o Gabriel do Arsenal foi tão intensa que ele descarregou toda a sua frustração em cima de toda a equipe. No jogo da Premier League de 2024, entre o Manchester City e o Arsenal, Haaland marcou um gol logo no início, apenas para o Arsenal responder com 2 gols próprios. Into the penalty area. Calafiori shoots. Oh, what a goal! Comes in, it's a really good one, it's in! Gabriel's got his head to it and Arsenal have taken the lead! Mas a poucos segundos do intervalo, um cartão vermelho controverso para o Arsenal virou o jogo de cabeça para baixo. Após o intervalo, o Arsenal defendeu-se muito recuado, frustrando cada tentativa dos rapazes do City. Mas no último lance do jogo, o Manchester City empatou. It's opened up here, shot block must be! It's in! John Stones goes away and... Enquanto tentava provocar Gabriel, com quem havia batalhado durante todo o jogo, Haaland atirou a bola na parte de trás da cabeça dele. Assim que o reinício foi apitado, ele correu direto para Partey. Então, quando o árbitro terminou a partida, ele se envolveu em mais uma discussão com o treinador do Arsenal. Eu não sei o que o deixou tão furioso assim, mas eu, com certeza, não quero me envolver em nenhuma confusão com aquele cara. Mas uma coisa que eu adoraria era ver 2 mulheres brigando no campo de futebol. A partida entre a Inglaterra e a Nigéria na Copa do Mundo Feminina não saiu como planejado. Foi um jogo tenso, com muitas faltas de ambos os lados. Um confronto-chave foi entre Lauren James, da Inglaterra, e Michelle Alozie, da Nigéria. As duas se enfrentaram durante todo o jogo, mas com poucos minutos para o fim do tempo regulamentar, James fez isto. Pisotear o seu adversário daquela forma, daquele jeito, é algo que de verdade não pode ser aceito de maneira alguma. Mas, por mais absurdo que isso tenha sido, não é absolutamente nada comparado ao que Ross Barkley fez na segunda posição. Durante uma partida de futebol entre o Everton e o Bournemouth, Ross Barkley se viu numa situação de 1 contra 1 com o goleiro adversário. Então, ao driblá-lo com sucesso, ele começou a comemorar a jogada antes mesmo de finalizar e chutar a bola para o gol. Não consigo deixar de pensar, e se ele tivesse falhado, teria sido o momento mais embaraçoso da história do futebol. Mas as suas extravagâncias lembram-me um certo atleta. Mas agora é a hora do momento mais desrespeitoso no futebol.
Os jogos entre Inter e AC Milan são como rivalidades amargas entre irmãos. Embora partilhem o mesmo estádio, estes dois nunca se dão bem. Em 2021, neste confronto acalorado, Lukaku não gostou de uma entrada de um jogador do Milan. Então, quando ele tentou confrontá-lo, o inferno se instalou. Che si arrabbia nei confronti dell'avversario, in particolare di Romagnoli, faccia a faccia, arriva che sia a spingere Lukaku, si accendono gli animi del derby. Caramba! Você pode se safar com insultos, xingamentos e todo tipo de coisas desrespeitosas. Mas quando você fala mal da mãe de alguém, aí você passa dos limites. É por isso que as pessoas ficam com raiva, atiram tochas aos jogadores e agridem os árbitros. Estou a falar dos momentos mais selvagens da história do futebol. Clica no próximo vídeo para os ver.